João capítulo 19, nós vamos ler do versículo 4 ao 12 então. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga: maior pecado tem. Vira para o irmão sentado ao seu lado, dá um sorriso simpático de crente, fala para ele assim: maior pecado tem. Versículo 12, a partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando nós olhamos para essa cena que a palavra de Deus descreve sobre o julgamento de Jesus diante de Pilatos, eu não sei se eu posso chamar isso de um julgamento, esse julgamento foi uma farsa. Nós conseguimos olhar para alguns detalhes aqui, de fato interessantes. No contexto, Pilatos faz uma pergunta, Jesus não responde, Pilatos o intima e diz: você não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te crucificar, para te soltar? Jesus olha para ele e diz: você não teria autoridade nenhuma se de cima, se do céu, não tivesse lhe sido dado. Jesus está dizendo: a autoridade que você tem, só tem porque Deus resolveu lhe dar, senão você não estaria aí. Mas Jesus faz uma outra afirmação para Pilatos que eu quero tomar como trilho da palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Já estamos há vários domingos falando muita coisa na área de salvação, né? Começamos o que eu chamaria quase que de uma série aqui de mensagens, falando da mensagem da serpente de bronze, né? Usando as palavras de Paulo aos Coríntios, relembrando o evangelho que vos preguei. Na outra semana nós ministramos a respeito do livro da vida, né? E falamos sobre a importância de caminharmos tanto na segurança do crente, a respeito de certeza de salvação, como também entender que não podemos brincar com a salvação, com a herança, né, para a qual fomos chamados. Eu ia dizer que preguei domingo passado, mas domingo passado não foi aqui, foi na comunidade Alcance de Pinhais, mas você pode acessar no nosso site, orvalho.com, se quiser. Ministramos uma palavra, né, chamada permanecer firme até o fim, firmes até o fim. E hoje, querido, eu quero falar a respeito dessa frase, né, de Jesus, quando ele diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eu quero definir como tema dessa mensagem. Eu não vim hoje em clima de Copa do Mundo, eu espero não bagunçar um pouco a sua festa e a celebração do nosso jogo de hoje, mas eu quero falar a respeito do que eu quero chamar de o maior pecado. O Senhor Jesus, quando está falando aqui com Pilatos, ele diz: olha, quem me entregou a você, maior pecado tem. O fato de Jesus estar diante de Pilatos, de estar sendo ali, né, julgado, de estar sendo encaminhado para a crucificação, a morte que se esperava que ele morresse, que já havia sido predita, profetizada, esse processo começa antes de Jesus chegar diante de Pilatos. Antes de estar diante de Pilatos, ele é levado, na verdade, às autoridades dos judeus. E depois de apresentado ali, é que ele acaba sendo encaminhado para Pilatos. Antes de ser levado aos judeus, Jesus foi traído por Judas. E Judas é que faz a negociação com a autoridade dos judeus, recebendo deles dinheiro para entregar Jesus. Então esse processo começou bem antes. E Jesus está dizendo para Pilatos: quem me entregou a você, maior pecado tem. Eu não sei se ele está falando isoladamente de Judas, que foi o responsável por tudo isso, o traidor, ou se Jesus está envolvendo junto com Judas a afirmação, né, de que as autoridades de Israel participam desse processo.
O fato é que ele coloca Pilatos à parte, e ele diz, você nesse processo tem um pecado menor, outros têm um pecado maior. E Jesus faz uma distinção entre pecado e pecado, e ele relaciona isso, ao meu entender, com o fato de conhecerem ou não a Jesus. A Bíblia é muito clara em dizer nos evangelhos que as autoridades de Israel entregaram a Jesus por inveja. Em Mateus 27, Pilatos diz, eu não acho nele crime algum, e a Bíblia diz que ele sabia que os judeus o haviam entregado por inveja. Eles sabiam ser ele o Cristo, eles sabiam o que Jesus está fazendo, o seu ministério vai crescendo, vai ganhando proporção, são sinais, milagres, uma palavra, né, que os próprios soldados que foram enviados a prendê-lo, eles voltam sem conseguir prendê-lo, diz, nunca ninguém falou como esse homem. E o ministério de Jesus está movendo multidões, as massas, e as autoridades de Israel decidem impedi-lo. Agora, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 2, no versículo 8, o apóstolo Paulo, falando da morte de Jesus, diz que os poderosos desse mundo, diz, não o conheceram, e diz, se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Eu creio que quando ele fala dos poderosos desse mundo, ele não está se referindo nesse momento só a Pilatos, que ali como governador tinha a autoridade final, porque Paulo usa a expressão no plural. Então eu não sei se ele está respaldando as demais autoridades de Roma, ou se ele está colocando junto algumas das autoridades dos judeus, porque ele usa a expressão no plural. Se o tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então talvez seja prudente deixar as autoridades de Israel um pouco fora dessa questão, por não termos certeza se Jesus está envolvendo eles ou não. Mas o fato é que Judas, o responsável, né, o que deu o gatilho inicial de todo esse processo do julgamento, da morte de Jesus, certamente está incluído nessa frase. E quando Jesus diz, quem me entregou a ti maior pecado tem, ele está fazendo uma distinção. E ele está mostrando que aquele que o conhecia e o negou, ele está cometendo um pecado maior do que aquele que agora está sentenciando Jesus sem o conhecer. E o que eu quero adiantar, querido, que é o ponto que nós queremos tratar, eu não quero demorar para chegar lá, é que negar a Jesus, rejeitar a Jesus, depois de conhecê-lo, é um pecado muito maior do que aqueles que rejeitam a Jesus por não conhecê-lo. E isso é algo, querido, que deveria trazer no nosso coração um temor muito grande, eu acredito. Quando criança, eu aprendi na escola bíblica dominical, ouvi repetidas vezes nas igrejas que frequentei, que não existe pecadão ou pecadinho. Não existe tamanho de pecado, o pecado nos separa de Deus, independente qual seja o pecado, ou como a gente tente rotulá-lo, ou tentar estabelecer a ele algum tamanho. Mas Jesus está fazendo diferença entre pecado e pecado. Ele diz para Pilatos, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então nós precisamos reconhecer que existe alguma diferença. Agora, o argumento que me deram quando me ensinaram que não existia diferença entre pecado e pecado, por um lado eu também considero válido. Porque a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz, né, de maneira muito clara, que a Escritura encerrou a todos debaixo do pecado. O pecado não tem a ver só com as nossas ações, ele tem a ver já com uma natureza. O ser humano já nasce na condição de pecado. No Salmo 51, Davi diz, eis que eu nasci em pecado, e iniquidade me concebeu a minha mãe. E nós sabemos que o que leva alguém, querido, à condenação eterna, não é o tipo de pecado que ele comete. Não é se ele matou, se ele roubou, se ele mentiu, não é o tipo de pecado. O que leva o homem à perdição é o pecado em si. Então, quando falamos de salvação ou da questão de condenação eterna, eu acho que realmente não adianta tentar fazer distinção entre pecado e pecado. Porque em Tiago, no capítulo 2, no versículo 10, a Bíblia diz que quem tropeça em um só ponto da lei, tropeçou em todos. Então não adianta você obedecer vários mandamentos, mas descumprir um deles. Então a Bíblia diz que quando alguém tropeça num, tropeçou em tudo. Então quando falamos dessa questão de salvação, ou mesmo do efeito eterno do pecado em relação ao estado eterno das pessoas, realmente não faz muita diferença qual foi o tipo de pecado. Agora, quando falamos de consequência, não só aqui na terra,
como na recompensa que cada um vai receber depois da ressurreição, no dia final, é lógico que isso faz toda a diferença. Por exemplo, se eu mentir para você, amanhã eu posso estar arrependido, confessar que menti, me retratar com você, falar a verdade, e eu creio que isso é diferente de matar você. Porque depois eu posso estar até arrependido, mas consertar uma situação dessa vai ter, né, uma repercussão muito diferente, porque já não será possível. Agora, eu não creio que a consequência se limite só aqui e agora. Porque a Bíblia diz que um dia todos nós haveremos de receber a recompensa por meio de tudo aquilo que fizemos através do corpo. A Bíblia não fala só do galardão dos crentes que serviram a Deus. A Bíblia diz que os ímpios, no dia final, serão ressuscitados. E depois de ressuscitados, Jesus diz em Mateus 10, não me lembro se é o versículo 27, se não for, está ali por perto. Ele diz, olha, não tema aqueles que podem matar o corpo. Falando dos homens que estariam perseguindo os discípulos. Ele diz, temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus mostrou que a condenação do inferno não vai ser provada só no nível espiritual, mas que Deus, em relação aos que estarão eternamente perdidos, vai lançá-los com o corpo. Os ímpios, que eles serão ressuscitados e eles vão perecer com o corpo, num estado que eu creio que nenhum de nós gostaria de participar. Isaías termina dizendo, num dos últimos versículos lá do capítulo 66, e Jesus repete isso em Marcos 9, ele diz, ali o seu verme não morre e o fogo não apaga. Ele dá a entender não apenas que o fogo é eterno, né, mas que provavelmente esses corpos estarão num eterno estado de decomposição. E a Bíblia diz, o verme não morre e o fogo não apaga. Quando nós olhamos para isso, querido, precisamos entender o quê? Se as pessoas vão ser ressuscitadas, lançadas com os corpos no inferno, e vai haver recompensa, significa que no inferno, as pessoas, ainda que estejam todos perdidos, como no céu estão todos salvos, existem níveis diferentes de recompensa. Para os cristãos que estão todos salvos no céu, haverá galardão diferente. Para os perdidos também. Então nós sabemos que as consequências do pecado, elas vão se manifestar não só nessa vida, mas também no futuro. E quando falamos de consequência, os pecados, querido, não são iguais. Eu quero chamar a sua atenção para alguns textos da Bíblia. Se você for rápido de endereço, me acompanhe. Êxodo capítulo 32. Eu queria que você visse alguns textos da Bíblia que falam a respeito de um pecado maior, de um pecado grande, de um pecado diferenciado. No livro de Êxodo, no capítulo 32, nos versículos 30 e 31, nós vemos Moisés falando com Deus em oração, intercessão pelo povo. Depois de Moisés ter passado aqueles 40 dias no monte em oração, quando ele recebe de Deus, né, os 10 mandamentos, as tábuas contendo os 10 mandamentos, a Bíblia diz que no tempo em que ele está diante do Senhor, recebendo de Deus a lei, o povo se tornou impaciente com a demora de Moisés, acabou fazendo para si um bezerro de ouro, cometem o pecado da idolatria, e depois disso Moisés diz para eles, versículo 30, no dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, diga comigo, grande pecado. Ele diz, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. 31 agora, tornou Moisés ao Senhor e disse, agora falando com Deus, ora, o povo cometeu grande pecado, diga comigo de novo, grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Irmão, se tem pecado grande, tem pecado menor. Quando Jesus diz para Pilatos, quem me entregou a ti maior pecado tem, ele está dizendo, olha, você está pecando, mas num nível inferior do que quem me entregou a você. Avance comigo para o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, quando a Bíblia fala dos filhos do sacerdote Eli, que se corromperam. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,17, falando de uma atitude errada deles em relação à oferta ao Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel 2,17, era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. A Bíblia diz, era muito grande. Então Jesus menciona, quem me entregou a ti maior pecado tem,
Moisés está falando de um grande pecado, e aqui a Bíblia falando dos filhos, né, de Eli, fala de um pecado muito grande. No segundo livro de Reis, no capítulo 17, segundo livro de Reis, no capítulo 17, no versículo 21, quando a Bíblia fala de Jeroboão, depois de Salomão, filho de Davi, o reino se divide nos dias de Roboão, filho de Salomão. E Jeroboão assume 10 tribos, chamado Reino de Israel, ou Reino do Norte. E somente Judá e depois Benjamim com Judá formam o Reino de Judá, ou Reino do Sul. A nação de Israel se divide em 2 reinos. E a Bíblia diz assim: pois quando ele rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor e o fez cometer grande pecado. Muitas vezes, querido, esse termo vai aparecer na Bíblia, grande pecado. Então, há diferença entre pecado e pecado, ainda que talvez não na questão da condenação, do que leva alguém a estar distante de Deus e necessidade de salvação, mas nas consequências, tanto agora como depois, isso faz toda a diferença. Porque é importante, querido, estabelecer e definir isso. Esse maior pecado que Jesus mencionou não é algo do qual eu e você, estamos num lugar onde possamos dizer isso nunca vai acontecer comigo. Eu creio que o maior pecado na definição de Jesus, nessa conversa com Pilatos, é dizer que negar a Jesus, rejeitar a Jesus depois de conhecê-lo, é muito pior do que rejeitar por não conhecê-lo. Algumas estatísticas, eu não sei dizer o quanto isso é preciso, eu tenho ouvido isso já há muitos anos, dizem que nós temos no Brasil, para cada um crente firme na igreja, pelo menos um desviado do lado de fora. Alguns acreditam, na combinação de vários dados, entre eles do próprio IBGE, que nós já chegamos aí, da onde estávamos, na casa dos 30, talvez, para sermos em torno de 40 milhões de evangélicos na nação. Se essa estatística for verdade, nós temos pelo menos 40 milhões de desviados. Isso nós estamos falando dos deliberada e assumidamente desviados que não estão mais na igreja. Não estamos nem contando os desviados de dentro da igreja. Porque tem gente, querido, que continua na rotina do culto, de tudo mais, mas o coração está se afastando de Deus, está se deixando enredar pelo pecado. E o que eu quero te dizer nessa noite é que conhecer a Jesus não é somente um privilégio, um grande, enorme privilégio. Conhecer a Jesus é uma grande responsabilidade. Você pode falar isso para o irmão ao seu lado, fala para ele: conhecer a Jesus não é apenas um grande privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Porque, querido, a partir do momento que você o conhece, a maneira como Deus vai tratá-lo, a maneira como você será cobrado e até julgado, ela passa a ser completamente diferente do que a de alguém que não o conhece. E esse ensino, para mim, é muito claro na Bíblia, de que nós seremos cobrados na proporção do conhecimento. Abre comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 47 e o 48. A Bíblia diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Diga comigo: o que conheceu será punido com muitos açoites. Versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então diga comigo: o que não conheceu, recebeu poucos açoites. Irmãos, os dois foram julgados, porque o que não conheceu tinha a responsabilidade de conhecer, de procurar conhecer. Mas pela sua ignorância, o julgamento será menor. Mas a Bíblia diz que o que conheceu e não fez, vai receber muitos e não poucos açoites. Porque a Bíblia diz: a quem muito for dado, muito se lhe pedirá.
a quem muito se confia, né? A Bíblia diz, muito lhe será exigido, ou o contrário, né? A quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Nós precisamos entender, querido, a força que esse princípio tem no reino espiritual. Porque o que temos procurado falar aqui repetidas vezes é que existe, querido, um ensino. Não queremos nem estar no extremo que mencionamos, de alguns grupos pentecostais, que faz o crente achar que quase todo dia ele tem que ser salvo de novo, que não existe garantia nenhuma. Nós cremos na segurança eterna, na certeza de salvação, você pode dizer amém? Mas essa certeza, que ele depende da minha postura em continuar firme, fiel e comprometido com Deus. Por outro lado, nós temos o exagero de alguns grupos que dizem uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que você faça. E eu quero te dizer, isso não é verdade. Porque dependendo da maneira como você agir, querido, dependendo da maneira como você viver a vida cristã, você pode ser levado a um lugar de um julgamento muito maior, até mesmo maior do que o que nunca aceitou a Jesus. Porque o juízo será na proporção do conhecimento. Então, conhecer a Jesus, eu volto a dizer, não é só um privilégio, é uma responsabilidade. E cada vez que você recebe mais do ensino da palavra de Deus, como nesse momento, aumenta sobre os seus ombros a responsabilidade de corresponder para com Deus num nível diferente. Isso, querido, me traz temor, porque a palavra de Deus diz, abre comigo no livro de Hebreus. O livro de Hebreus talvez vai ser o livro que eu mais vou citar e de onde eu mais vou tirar os versículos para falar dessa palavra essa noite. Eu creio, querido, que retroceder vai nos levar à perdição. O cristão, ele não pode mais voltar atrás. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35, a Bíblia diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa, ou grande galardão. A Bíblia diz, não abandone sua fé. Não desista de continuar confiando nele. Porque a sua fé, a sua confiança tem uma grande recompensa, um grande galardão. Com efeito, versículo 36, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da vinda de Jesus. Todavia o meu justo viverá pela fé e, estamos no 38 agora, se retroceder, nele não se compraz a minha alma, Deus está dizendo. Versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A Bíblia diz que um cristão que abandona a sua confiança, um cristão que deixa de ter perseverança, a Bíblia está dizendo que o cristão que retrocede, ele está retrocedendo para a perdição. Então nós precisamos entender, querido, e poder afirmar, como diz o versículo 39, que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé, para a conservação da alma. Então, se permanecermos firmes, que não precisamos viver com esse medo de que vamos nos perder, podemos caminhar cada vez mais seguros dessa salvação, mas não podemos retroceder. Agora, por que eu estou mencionando essa questão do cristão retroceder para a perdição? Abre agora a sua Bíblia comigo na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 20 até o 22. Embora retroceder nos levará à perdição, a gente tem que reconhecer que a condenação de quem conheceu a Cristo e retrocedeu, ela será pior, ela será muito maior do que aquele que nunca conheceu o Senhor. Olha o que diz esse texto. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos são gratos a Deus, porque pelo sangue de Jesus escaparam das contaminações do mundo, diga amém. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Um cristão, querido, que tropeça, um cristão que veio, a cair, a Bíblia diz que o último estado dele é pior do que o primeiro.
A condição dele, depois de se enredar novamente pelo pecado, é agora pior do que a que ele estava quando a salvação o alcançou. E ele continua dizendo, 21, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio, certo provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmãos, eu não consigo ler um texto como esse da Escritura sem ter no meu coração temor. Muitos de nós perdemos a consciência do que é a salvação que Deus nos ofereceu, da forma como devemos andar diante do Senhor. Muitos chegamos ao ponto de brincar com a herança, e querido, nós precisamos saber algo. A Bíblia diz, era melhor nunca ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecer e desviar. Agora vamos pensar junto. O que acontece com quem nunca chegou a conhecer o caminho da justiça? Ele está perdido. Isso é o que a palavra de Deus ensina com clareza, e quer as pessoas gostem de ouvir isso, quer não, é a mensagem bíblica e a doutrina que pregamos. Há um caminho, infelizmente, de condenação eterna para quem não aceitar trilhar o caminho da justiça que Deus propôs, começando da obra justificadora de Cristo na cruz e a vida de santificação que temos que viver. Agora, se quem nunca conheceu o caminho da justiça vai para o inferno, e quem conheceu e voltou para trás vai ter uma condenação pior do que quem não conheceu, eu fico me perguntando como é que tem gente pregando que o crente, porque um dia ergueu a mão, atendeu um apelo, confessou a Jesus, nada mais vai acontecer com ele, não importa o que ele faça. Querido, a Bíblia não só está dizendo que esse crente será lançado para o inferno, mas o julgamento, o juízo que ele vai desfrutar lá, será pior do que aquele que nunca conheceu. Isso precisa trazer temor ao meu e ao seu coração, querido. Porque rejeitar a Jesus depois de conhecê-lo é um pecado muito maior do que rejeitar por não tê-lo conhecido. Isso é o que Jesus chamou de o maior pecado. Agora, quando falamos isso, para alguns, muitas vezes, parece que estamos falando só de algum desviado. Provavelmente você conheça algum ou alguns. Mas a minha preocupação, querido, não é que a gente fale apenas da condição do desviado. Se de alguma forma essa mensagem alcançar o coração de muitos deles, eu vou estar feliz. Mas o propósito dela, querido, é falar comigo e contigo. Porque a verdade é que pode acontecer com qualquer um de nós. Queridos, ninguém está acima de qualquer suspeita. A palavra de Deus diz, em 1 Coríntios, eu acho que é 10, 13, Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Quando a Bíblia fala de Deus, em Judas, no versículo 25, diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Eu gosto desse texto. Fala do poder de Deus para nos guardar de tropeçar. É a única forma, querido, é ser guardados por Ele. Por isso que Jesus nos ensinou na oração modelo, na chamada oração do Pai Nosso, a orar, não nos deixe cair em tentação. Porque sozinhos nós não podemos isso. Nós precisamos viver na dependência do Senhor, buscando ao Senhor, nos vigiando, policiando em oração. Essa é a razão pela qual, querido, nós nos reunimos. Nós não congregamos apenas porque vamos adorar a Deus. Nós precisamos ser corrigidos, confrontados, incentivados, estimulados pela palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Você pode dizer amém? E a Bíblia diz, não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, porque nós precisamos nos admoestar uns aos outros, tanto mais quando vemos que aquele dia, o dia final, vai se aproximando. Pode acontecer, querido, com qualquer um de nós. No livro de Hebreus, no capítulo 3, nós ainda vamos ver vários versículos do livro de Hebreus, porque a carta aos Hebreus foi escrita num momento muito significativo. Quando você olha o livro de Atos, você vê que a igreja explode em Jerusalém. Há uma multiplicação extraordinária. O número dos discípulos vai crescendo de milhares em milhares em milhares. E a igreja do Senhor ganhou muita força. Mas houve perseguição, não só por parte de Roma, a igreja, à medida que o evangelho se propagava, mas houve entre os judeus muita perseguição também. E muitos, por diversas razões, começaram a ser pressionados
a voltarem atrás da sua decisão de caminhar com Jesus, renegarem a Cristo, né, a caminhada com Deus nos modos do cristianismo e voltarem para o judaísmo. Então, nessa carta, o autor vai falar muitas vezes, em vários capítulos, em muitos versículos, sobre a importância de permanecer firme, de não voltar atrás, de não desistir, de não abortar aquilo que Deus vinha realizando na vida de cada um deles. E aqui em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 12 até o 14, o autor, pelo Espírito Santo, diz assim: tendo cuidado, irmãos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. A Bíblia diz, nós nos tornamos participantes de Cristo. Ele diz agora, precisamos guardar firme até o fim a confiança que desde o início tivemos. Ele diz, então, ninguém se deixe endurecer pelo engano do pecado. Querido, nós precisamos guardar os nossos corações. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e perceber que o risco de cometer o que Jesus chamou de o maior pecado existe para cada um de nós. Eu não creio que alguém acorda pela manhã pensando o que eu vou fazer hoje para detonar todo o meu relacionamento com Deus. Eu não creio que alguém acorda certa manhã planejando um suicídio espiritual. Como eu posso renegar a Cristo e me lançar para a perdição? A coisa não acontece dessa forma. Alguém não dorme bem, sadio na fé e acorda insano pensando dessa forma. Agora a Bíblia diz que o pecado vai entrando e o pecado traz engano. O pecado opera na base de engano. O engano do pecado, quando entra, ele vai trazendo endurecimento. E o que ele diz aqui, olha, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, ele diz pode acontecer com qualquer um coração perverso de incredulidade, que perdeu a fé e agora está se afastando do Deus vivo. Eu fico olhando, querido, para o que a palavra de Deus diz. Vá comigo em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. E leia comigo aí a partir do versículo 14. O texto diz assim, segui a paz com todos e a santificação. Diga comigo, santificação. A Bíblia diz assim, sem a qual, está falando da santificação, ninguém verá o Senhor. Querido, esse texto está sendo escrito para quem? Para os cristãos. Para quem já foi salvo em Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, né, se tornou participante do Espírito Santo, tudo aquilo que sabemos e conhecemos. A Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Versículo 15, atentando diligentemente. A palavra diligentemente diz com muito cuidado, com muita atenção, dedicação. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Porque o pecado, querido, e as faltas que cometemos, elas podem nos levar a estar privados, separados da graça de Deus. Ele diz, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, tem outra versão que chama de devasso, como foi Esaú. Querido, quando a gente fala de profano, de impuro, né, ou mesmo a palavra devasso, a primeira coisa que a gente pensa é nos pecados de imoralidade. Só que a Bíblia diz que, da mesma forma como existe essa devassidão, que olhando para a aliança do casamento seria um grande ultraje, a Bíblia diz que para a nossa relação com Deus, existe esse tipo de pecado. Esaú foi um deles. O que Esaú fez? A Bíblia diz, por um repasto, por um prato de lentilhas, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas. Você deve se lembrar que a Bíblia diz em Gênesis que ele chora diante de Isaac, seu pai. A Bíblia diz ainda que com lágrimas o tivesse buscado, não achou lugar de arrependimento. Versículo 18, continuando o assunto de não vender
o seu direito de primogenitura. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Querido, do que o autor aqui da Epístola aos Hebreus está falando? De quando Moisés sobe ao monte, ao Sinai, eu acho que isso deve estar em Êxodo 19, e Deus fala com ele pela primeira vez de uma maneira clara os mandamentos que o povo deveria obedecer. A Bíblia diz que houve terremoto, trovão, relâmpago, esse som, né, de trombeta, e o povo ficou apavorado, dizendo, olha, você, Moisés, fala para Deus falar com você e você nos conta. Nós nem damos conta de ouvir isso. Deus estabeleceu uma ordem, quem chegar perto do monte, mesmo se for um animal, será morto. E aquilo foi um espetáculo assustador. O autor continua e diz assim, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era terrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. A Bíblia diz, nós não chegamos ao monte Sinai. Aonde nós chegamos? 22. Mas tendo chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ele diz, nós não chegamos ao monte Sinai, nós chegamos ao monte Sião, à igreja. Agora olha o 25. Tende cuidado, não recuseis ou não rejeiteis ao que vos fala. Pois se não escaparam aqueles, no Velho Testamento, que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, está falando da voz de Deus, se manifestou no monte e através de Moisés, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. A Bíblia diz, se aqueles que recusaram a palavra de Deus na velha aliança não escaparam, ele diz, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos a palavra daquele que nos adverte. Irmão, não sei como alguém, diante de tudo isso, consegue pregar que o cristão vive uma posição intocável de salvação, não importa a maneira que viva. Isso é mentira. Não é apenas um equívoco, querido, isso é engano. Ao meu entender, é um engano maligno, procede do inferno. Paulo diz em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz, o Espírito expressamente afirma que no tempo do fim muitos apostatarão da fé por ouvir a doutrinas, a ensinos enganadores de demônios. E algo tem entrado dentro da igreja, deixando todo mundo confortável, viva como você quiser. Se você aceitou Jesus um dia, está tudo garantido, querido, eu quero te dizer, não é verdade. Se você recusar a voz daquele que te fala, você não vai escapar, mesmo depois de ter entrado. Alguém pode dar uma glória a Deus de vez em quando? Versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Diga comigo, retenhamos a graça. Fala para alguém ao seu lado, diga, retém a graça. Irmão, o início do texto, lá no versículo 15, fala sobre não se privar, não se separar da graça. Aqui a Bíblia fala sobre reter a graça. Permanecer ou não na graça, querido, não depende do Deus de toda a graça. Depende da maneira como nós nos relacionamos com Ele. Ele diz assim, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável, diga comigo, agradável, com reverência e santo temor. Irmão, por que o santo temor? Versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós precisamos entender, querido, isso tem que trazer temor ao nosso coração, que se não nos posicionarmos com firmeza, eu e você, depois de termos tudo aquilo que Deus nos deu, podemos, eu não creio que é essa vontade de Deus, e nem você em momento algum deve desejar isso, podemos nadar e no fim morrer na praia.
A vida cristã, querido, ela vai demandar a cada um de nós um posicionamento de consagração, de servir a Deus com reverência, com santo temor. Eu quero que você volte comigo em Hebreus, no capítulo 6. Eu creio que no capítulo 6 de Hebreus, o autor, ele não está falando de um desviado qualquer. Talvez você conheça alguém que cometeu algum tipo de pecado, talvez de imoralidade, no calor da paixão, se deixou, ser seduzido, vencido por aquilo, tropeçou, caiu. Às vezes com vergonha de Deus e até das pessoas, se afastou da igreja, consequentemente, do Senhor, depois da igreja, e acabou se esfriando. Talvez você conheça alguém que teve algum problema de relacionamento, com alguma outra pessoa da igreja, emburrado, decidiu, não volto mais, nesse lugar não piso mais, não brinco mais, e talvez esteja até hoje distante de Deus. Há muita gente nessa condição. E eu não estou dizendo, querido, que quem desviou não tem esperança. Há um capítulo inteiro na Bíblia, que é Lucas 15, que eu acredito que é só para trazer esperança para o desviado. Jesus fala da moeda perdida, primeiro da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. Depois ele fala da moeda perdida. E depois ele fala do filho perdido, que chamamos de filho pródigo. Todos os três se perderam em casa, foram reencontrados, e a Bíblia diz, houve festa, inclusive nos céus, quando isso aconteceu, e diz que isso é figura do pecador. Não é apenas o pecador que se arrepende, que nunca conheceu a Deus, mas aquele de dentro, que foi perdido e agora retorna. Agora, Hebreus capítulo 6, querido, fala de algo muito forte. É um texto pesado da Escritura. Hebreus 6, versículo 4. Diz assim, é impossível. Note que o texto não está dizendo é difícil. O texto não está dizendo é complicado. O texto diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, à vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Eu não creio que ele está falando aqui de um desviado qualquer, porque quando você examina o contexto, e daqui a pouco nós vamos lá para Hebreus, capítulo 10, e você vai ver que isso se encaixa muito nesse contexto, não só histórico, mas da abordagem que o escritor está fazendo. Eu creio que ele não está falando de um desviado qualquer, que esfriou na fé, que está distante, pessoas pelas quais devemos orar, lutar por elas para que sejam novamente resgatadas. Você pode dizer amém? Agora, o que ele está dizendo, querido, é que algumas pessoas cruzam uma linha sem volta. E eu acredito, querido, que existe uma linha sem volta. Jesus disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo, ele não vai ter perdão para si nem nesse mundo, nem no vindouro. Alguns que extrapolam, eles passam a linha que não há mais volta. Isaías diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. A Bíblia está dizendo que é um momento onde ele não mais poderá ser achado, nem estará perto. Outro dia alguém disse, não, é depois que morre. Então a Bíblia tinha que dizer, buscar o Senhor enquanto está vivo. O que é muito óbvio, querido. Esse texto está falando de pessoas. A história mostra que muitos cristãos, depois dessa grande fase de avivamento, propagação do Evangelho, diante ou da perseguição de Israel ou de Roma, e até por fatores onde eles não permaneceram firmes na fé, eles voltavam ao judaísmo, de onde tinham saído. E para serem readmitidos nas sinagogas dentro do judaísmo, eles tinham que publicamente renegar a Jesus Cristo. Então, esses crentes vinham a público dizendo, não creio que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Eles diziam, não creio que ele foi concebido do Espírito Santo numa virgem. Não creio que o seu sangue possa me purificar de pecado algum. E essa atitude, querido,
O livro de Hebreus define no capítulo 10, nós vamos ler depois, como calcar os pés ao Filho de Deus, profanar o sangue da aliança com o qual foram santificados e ultrajar o Espírito da graça. É o que eles estavam fazendo. Agora, existe uma linha teológica que diz que o crente que desviou, na verdade, não é o cristão que se perde, é porque ele nunca foi crente de verdade. É porque ele nunca nasceu de novo. E essa linha se baseia numa das afirmações de João, nas suas epístolas, quando ele diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. E eu concordo, querido, João está dizendo, está na Bíblia, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Agora, ele está falando de alguns que saíram porque não eram. Ele não está dizendo que todo mundo que saiu não era. O texto de Hebreus está falando de gente que foi iluminada. Isso significa que a luz de Deus resplandeceu nas trevas da vida dessa pessoa, ou no mínimo a figura que eu gosto de tomar, tiveram uma revelação do Evangelho. O texto diz que eles receberam o dom celestial. Se você entender a afirmação de Jesus quando fala de nascer de novo, que é nascer do alto, do céu, se você entender que a Bíblia fala sobre receber o dom da justiça, eu creio que essa afirmação do dom celestial tem a ver com o novo nascimento e a salvação. Mas se eu não puder provar que é isso, no mínimo está implícito, porque a afirmação seguinte diz, se tornaram participantes do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Romanos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se tornaram participantes do Espírito Santo, nasceram de novo e são dele. A Bíblia diz, provaram a boa palavra de Deus. Significa que não apenas, querido, ouviram uma mensagem ou outra. Eu gosto da versão espanhola de Reina Valera, que diz, degustaram a boa palavra de Deus. Esse provar aqui é saborear. É gente que foi alimentada da mesa do Senhor. E por fim ele termina dizendo, e experimentar os poderes do mundo vindouro. O irmão vai dizer que um camarada desse não é crente? Iluminado, nascido de novo, participante do Espírito Santo, recebendo a palavra, ainda experimentando o poder e o sobrenatural de Deus. Eu, no início do meu ministério, tudo que eu queria que as ovelhas tivessem eram essas características. Até descobrir que elas não são suficientes, é necessário algo mais do que isso. Então é possível, querido, alguém que está nesse nível não apenas cair, mas cair a ponto de não mais poder ser renovado, que é terrível. Ah, Paulo não está falando dos cristãos, querido, claro que está. Olha o versículo 7 e 8. A terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. E diz, já a terra, que produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ele está falando de crentes que ainda estão de pé, aqueles a quem ele escreve, diz, de vocês esperamos coisas melhores, e ele está falando dos que caíram. Então ele fala de terra boa e terra ruim. Ele diz, a terra boa recebe a bênção de Deus. A terra ruim, perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Onde você acha que Deus está falando que esse tipo de gente vai ser incinerado? Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós não estamos numa posição onde, se deixarmos de ter cuidado, estamos assim tão garantidos como alguns querem pensar. A única forma de permanecer garantido é retendo a graça, é andando em santificação. Ninguém precisa ter medo, eu vou acordar amanhã sem salvação, não é isso que estamos falando. Mas o assunto, querido, é muito sério. Agora, o que essas pessoas fizeram? Vamos lá para Hebreus capítulo 10. O 24 e o 25, versículo 24 e 25. Eu citei agora há pouco, fala sobre a gente considerar uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Fala sobre não deixar de congregar e admoestar um ao outro. Por quê, querido? No versículo 23 de Hebreus 10, ele diz assim, guardemos firme, você pode repetir isso comigo, diga, guardemos firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, Deus não vai mudar de ideia a respeito da nossa salvação, quem fez a promessa é fiel, amém? Qual a nossa parte? Guardar firme a esperança. E não podemos vacilar. Aí ele fala sobre cuidar uns dos outros, né, em admoestação, estímulo. Agora olha o versículo 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, note que ele não está falando de tropeçar ocasionalmente, mas de viver deliberadamente em pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. Quem deliberadamente decide viver no pecado, vai chegar a um lugar onde a Bíblia diz, já não resta sacrifício. O perdão, a redenção, tudo que é oferecido, não vai surtir efeito para essa pessoa. A Bíblia diz, pelo contrário, além de não ter sacrifício pelos pecados, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Agora olha o que ele diz no 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então Deus diz, olha, quem desobedecer a lei, pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, será morto em muitas circunstâncias, e era uma morte sem misericórdia, querido. A maior delas, a maior parte dessas mortes, dessas execuções, acontecia com todo mundo mandando pedra no camarada sem dó. Agora, a Bíblia diz, se por quebrar a lei de Moisés já morre sem misericórdia, já tem juízo, versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará quem? O seu povo. Meus irmãos, nós estamos falando do povo de Deus, da igreja. E horrenda coisa, a minha versão diz horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. O texto de Hebreus 6 e Hebreus 10, querido, eu volto a dizer, não está falando de um desviado qualquer. Mas nós precisamos ter temor. Porque o desviado, querido, ainda que talvez não tenha cruzado essa linha sem volta, ele está caminhando para lá. A menos se arrependa, em algum momento ele vai cruzar essa linha. E felizmente ou infelizmente, não sei dizer, eu não sei dizer onde fica essa linha na vida de ninguém. Mas há um momento, querido, onde não haverá volta. Agora, como eu disse, ninguém acorda uma certa manhã pensando em como cometer o suicídio espiritual. Essa palavra que fala de ultrajar o Espírito da graça, segundo alguns estudiosos, é muito parecida no seu significado com a palavra que Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez esse texto de Hebreus dê a entender que o pecado contra o Espírito Santo não é apenas aquilo que deliberado e intencionalmente se fala contra ele. Aliás, deixa eu esclarecer um pouco isso, porque há muita confusão em torno desse pecado. Jesus está expulsando demônios, ele diz, eu faço isso pelo dedo de Deus, e ele diz, eu faço isso pelo Espírito de Deus. Os judeus chegam para ele e dizem, você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. O pecado contra o Espírito Santo que Jesus menciona a seguir, querido, é atribuir deliberada e conscientemente a obra do Espírito Santo a demônios. Tem muita gente que às vezes nós vamos ministrar, orar, e o cara diz, não tem mais perdão para mim, eu cometi o pecado contra o Espírito Santo. E eu pergunto para ele, qual pecado é esse? Não sei, mas disseram que eu cometi, não adianta. Eu digo, você nem sabe, e alguém disse que você cometeu, você já acreditou, ele disse, é. Agora, o texto de Hebreus está falando de ultrajar o Espírito da graça. E eu creio que isso não tem a ver com a declaração da sua boca, mas com o desrespeito para com toda a ação do Espírito Santo na vida de alguém que está em pecado. A Bíblia diz, deliberadamente viver em pecado. Nós não estamos falando de um tropeção, de um escorregão. Nós estamos falando de gente que caiu e diz, eu quero continuar caído, eu não vou me levantar. E sabe, querido, isso tem que trazer temor ao meu e ao seu coração. Você pode dizer amém? Eu creio que esse texto de Hebreus 10, de 26 a 31, era o que faltava para eu tocar o terror em vocês esta noite. Eu queria ler uma advertência a todos os cristãos, esse é o título do que eu vou falar agora, embora seja bem curta e rápida, eu creio que ela é muito profunda. Eu tirei isso do final do livro Projeto Eterno de Deus, da editora Vida, do Carlos Alberto Bezerra, de São Paulo. E diz assim, eu não vou ter tempo de explicar cada um desses pontos, alguns de vocês talvez conheçam melhor a Bíblia, os personagens vão entender com mais profundidade, mas para quem está anotando, eu vou tentar citar aqui o texto. Ele diz, não nos enganemos a nós mesmos, pois é possível, dois pontos, vamos lá para a relação, dar como Ananias, Atos 5:2, desejar morrer como Balaão, Números 23:10,
Sacrificar como Caim, Gênesis 4:3. Testemunhar como Demas, um dos cooperadores de Paulo que se desviou, 2 Timóteo 4:10. Chorar como Esaú, que mencionamos em Hebreus, Gênesis 27:38. Tremer como Félix, um rei a quem Paulo prega, e ele treme com a pregação do Evangelho, mas nunca se posiciona, Atos 24:25. Servir como Geazi, o servo do profeta Eliseu, 2 Reis 5:20. Ter zelo por Deus, como Israel, Romanos 10:2, fala que eles tinham zelo, mas sem entendimento, a ponto de rejeitar o Messias. Ser um discípulo como Judas, Atos 1:25. Participar do culto como Coré, Números 16, fala da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Abandonar Sodoma como a mulher de Jó, Gênesis 19:26, diz que ela olhou para trás. Fazer longas orações como os fariseus, Mateus 23:14. Profetizar como Saul, 1 Samuel 10:10. Ter numerosos discípulos como Teudas, Atos 5:36. Ter lâmpadas como as virgens, Mateus 25. Estar próximo do reino de Deus, como o jovem rico, Mateus 19:16-22. E depois Jesus ainda fala em Mateus 7:22-23, de alguns que em seu nome profetizaram, expulsaram demônios e fizeram milagres. E mesmo assim, estar perdido. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, mas que a gente aprenda a andar no temor do Senhor. Você pode dizer amém? Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu creio que nessa noite, o Espírito Santo permitiu que eu e você pudéssemos ouvir não apenas o ensino, a instrução da palavra é importante, é fundamental. A Bíblia diz que uma das razões pela qual nós não devemos deixar de congregar é poder admoestar uns aos outros. Nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que nos foi dado. Entender que precisamos cuidar. No livro de Apocalipse, Deus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome aquilo que é teu. Eu acredito que talvez não exista nada mais triste do que conhecer o Senhor Jesus. E depois de tê-lo conhecido, cometer contra Ele o que Ele mesmo chamou de maior pecado. Meu coração se parte quando eu vejo tanta gente desviando da fé, quando eu vejo tanta gente se apartando do santo mandamento. Meu coração se parte porque, como eu disse antes, conhecer Jesus não é só um privilégio, é uma responsabilidade. E aqueles que o conheceram e tendo-o conhecido, o rejeitarem, estão cometendo a maior afronta contra Deus que um ser humano pode cometer. Pedro diz: era melhor você nunca ter conhecido do que conhecer ao Senhor Jesus e abandoná-lo. Meu irmão, isso traz muito temor ao meu coração. Nós deixamos que muita coisa na nossa vida vire mera rotina. É por isso que procuramos ministrar os casais, temos encontro de casais, encorajamos você, a estar sempre mexendo naquilo que é importantíssimo. Porque muitas vezes o seu relacionamento, que é um dos mais importantes, ele pode se tornar uma rotina. Isso não é bom para você. Deus sabia que nós poderíamos e provavelmente iríamos agir assim com Ele. Foi por isso que Jesus instituiu uma ceia memorial. Ele diz: eu não quero que vocês esqueçam o que eu fiz por vocês. Vocês precisam se lembrar daquilo que eu fiz por vocês. E sabe, querido, eu sei que para alguns esse não é o tipo de mensagem que as pessoas querem ouvir. Eu creio que o Evangelho envolve, a pregação do Evangelho envolve o encorajamento. A Bíblia diz que nós temos que nos estimular uns aos outros. Eu creio que é importante
você pregar sobre a fé em Deus e levantar as pessoas. Eu creio que isso é parte do trabalho que Deus nos deu. Mas se o nosso púlpito, querido, só oferecer estímulo e nunca confronto, e nunca demonstração, nós vamos ser parte de uma geração que infelizmente vai se enterrar mais ainda. Nós precisamos guardar o nosso coração. A frase que eu mais espero ouvir, eu vivo em função disso, é o dia que eu terei atravessado os portais da glória, e eu vou poder encarar o meu Senhor e ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Satanás tenta usar circunstâncias e todo tipo de pressão, querido, para endurecer o nosso coração, para trazer um engano do pecado. E o fato de estar aqui agora ouvindo essa palavra me faz dizer que a probabilidade de que você não está vivendo a prática desse maior pecado é muito grande, mas pode acontecer comigo ou contigo. Ou talvez você esteja aqui sentado hoje se perguntando como é que veio parar aqui, e você tinha que ser confrontado por estar vivo, justamente vivendo dessa forma. Eu não sei dizer exatamente o que cada um deve fazer, mas nós precisamos permitir que o Espírito Santo traga temor aos nossos corações. Eu não estou dizendo, querido, que nós vamos viver com medo de Deus. O temor é diferente do medo. O temor envolve o respeito. O temor tem a ver com a capacidade de mensurar consequências. Porque a Bíblia fala tanto da bondade como da severidade de Deus. A Bíblia diz: para com os que caíram, severidade; para com os que estão firmes, bondade. Isso não quer dizer que nós vamos viver com medo de Deus. Enquanto estamos andando no caminho, obediência a Ele, ninguém precisa ter medo dEle. Mas quando falhamos, querido, Deus sempre vai oferecer primeiro misericórdia. O juízo nunca vem de imediato. No livro de Apocalipse nós vemos uma das mensagens do Senhor Jesus. Ele fala de uma certa mulher, Jezabel, que ele chama de Jezabel. Ele diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse dos seus pecados. Mas ele diz: mas não querem se arrepender dos seus pecados. Aliás, o problema de muita gente se deixar endurecer pelo engano do pecado é porque normalmente depois que alguém peca, o que vem primeiro nunca é o juízo. A Bíblia diz no livro de Tiago que a misericórdia triunfa do juízo. Deus sempre vai manifestar primeiro misericórdia. Mas se a misericórdia não é abraçada, se a misericórdia não é recebida, o que se segue depois é juízo. E nós precisamos entender o amor de Deus. Agora, alguns, quando estão durante esse tempo da longanimidade, da espera, da paciência de Deus, de alguma forma eles entendem isso como impunidade. E no seu coração se fortalece o engano de prosseguirem pecando. Queridos, ninguém se engane. A palavra de Deus diz na Epístola de Pedro que o juízo começa pela casa de Deus. Haverá juízo para aqueles que não abraçarem a misericórdia. E, querida, a minha oração, que Deus nos guarde. Que eu e você possamos aprender a dizer, como está escrito lá na Epístola de Judas: ora aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Que eu e você possamos entender e praticar o que Jesus disse. Aprendemos a orar e a dizer a Deus: não nos deixes cair em tentação. Que nós possamos entender o que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz: olha, ninguém de vocês será tentado acima das forças. Deus não vai permitir que seja além da sua capacidade de resistir. Ele diz: e juntamente com a tentação que não ultrapassa esse nível, a Bíblia diz: Deus dará o escape, a provisão para mim e para você, querido. E aquilo que nos atrai à casa de Deus não deve só ser um anseio de ver a intervenção de Deus nas coisas terrenas. Isso é importante, mas não é o mais importante. Aquilo que nos leva aos pés do Senhor, seja no devocional diário,
seja quando nos reunimos nas células, seja quando nos reunimos todos na igreja, deve ser o desejo de continuar permanecendo firmes e honrando aquilo que Ele fez por nós. Eu quero te desafiar a falar com Deus nessa noite, aí no seu lugar. Eu não vou fazer apelo, eu não vou chamar ninguém à frente. Porque eu creio que aquilo que estamos falando, querido, não se limita a uma pessoa ou outra. Talvez o que você ouviu essa noite seja só preventivo. Talvez o que você está ouvindo essa noite seja Deus te lançando talvez uma última oportunidade, eu não sei. Mas a maneira como reagimos a isso determina o que vai acontecer depois. O que vai mudar a minha, a sua condição, não é a minha oração por você, a oração de ninguém por mim, é a nossa postura. Mas enquanto você fala com Deus, eu quero orar por você. Precioso Senhor, é com temor e tremor nos nossos corações que nós falamos, anunciamos, pregamos essas verdades. E o clamor, ó Deus, do meu coração a Ti é que nenhum de nós se deixe ser enganado ou ter o coração endurecido por causa do pecado. Que não haja em nenhum de nós um coração de incredulidade que se aparte do Deus vivo. Nós clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós clamamos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos socorra, que o Senhor nos fortaleça. Nós suplicamos Tua graça, Senhor. Nós queremos honrar o Teu sacrifício, Jesus. Não queremos nunca, em momento algum, depois de termos sido livres das contaminações do mundo, ser por elas novamente vencido ou enredado. Nós não queremos conhecer o maior pecado, o pecado de rejeitá-lo depois de tê-lo conhecido. Espírito Santo, vem sobre nós nesta hora. Vem sobre as nossas vidas. Eu clamo pelo sangue de Jesus sendo ministrado sobre as nossas vidas. Eu sei que há pessoas nessa hora, Deus, clamando por perdão, confessando os seus pecados. Eu sei que eles sairão deste lugar inocentados, justificados pelo sangue de Jesus. Mas eu oro que não apenas se desprendam dos laços do pecado nesse momento, mas possam se levantar para andar em liberdade novamente. Ó Deus, eu oro que possa haver no nosso coração a capacidade de andar em vigilância, em cuidado constante, de preservar aquilo que o Senhor nos tem dado entregue. Nós não queremos naufragar na fé. Não queremos nadar e morrer na praia. Nós queremos atravessar os portais da glória, experimentando a concretização de tudo aquilo que o Senhor começou em nós, crendo na Tua palavra que diz que a boa obra que o Senhor começou em nós, ela será aperfeiçoada, crendo na Tua palavra que diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Suplicamos a Tua graça nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Se você crê e concorda, eu quero que você diga amém.